Bem-vindos a uma viagem enigmática para um dos cantos mais misteriosos do nosso planeta. Hoje, mergulharemos nas profundezas da história e no enigma que envolve as majestosas esculturas da Ilha de Páscoa. Essas colossais figuras conhecidas como moais erguem-se desafiadoras diante da passagem do tempo e geraram inúmeras perguntas que intrigaram exploradores, arqueólogos e curiosos por séculos. Como foram esculpidas essas gigantescas obras de arte? Quem são os artífices de tão impressionante legado? Que significado oculto guardam entre suas pedras? Neste vídeo, desvendaremos as 5 teorias mais fascinantes sobre a origem dessas icônicas estátuas, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre este enigma da humanidade. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma de nossas aventuras no tempo e no espaço. Preparem-se para um percurso que promete revelar os segredos de um passado tão remoto quanto surpreendente. Teoria número 5. Construção pelos Rapa Nui. A teoria mais aceita sugere que os moais, essas imponentes e misteriosas esculturas que dominam a paisagem da Ilha de Páscoa, foram construídos pelos antigos habitantes polinésios da ilha conhecidos como Rapa Nui. Esses gigantes de pedra não são apenas um testemunho da habilidade e da engenharia de um povo antigo, mas também um reflexo de sua rica cultura e crenças espirituais. Segundo esta perspectiva, as esculturas foram erguidas para honrar ancestrais importantes ou líderes espirituais. Cada moai é uma ligação com o passado, uma pedra de lembrança que perpetua a memória daqueles que uma vez guiaram e protegeram seu povo. Mas, como conseguiram os Rapa Nui, uma façanha tão colossal como a construção e o transporte dessas enormes figuras de pedra? Os pesquisadores propuseram que os Rapa Nui usaram um sistema de troncos e cordas para mover os moais. Imaginem a cena: grupos de pessoas trabalhando em uníssono, fazendo rolar essas enormes estátuas sobre troncos, enquanto outros colocam mais troncos no caminho, em uma coreografia de esforço e determinação. Através deste método, os moais poderiam ter sido transportados desde a pedreira de Rano Haraco, onde eram talhados, até suas plataformas cerimoniais, conhecidas como Ahu. Esta teoria da construção pelos Rapa Nui não só destaca seu engenho, mas também sublinha a importância da comunidade e da cooperação. Cada moai que se erguia era um ato de devoção e um símbolo da identidade cultural da Ilha de Páscoa, um legado que perdura até os nossos dias e continua cativando aqueles que visitam este remoto canto do mundo. Teoria número 4. Influência de civilizações antigas. Na nossa busca para desvendar os mistérios das imponentes esculturas da Ilha de Páscoa, nos deparamos com uma hipótese que desperta a imaginação de historiadores e entusiastas igualmente. Alguns pesquisadores propuseram a possibilidade de que essas gigantescas figuras, conhecidas como moais, não são meramente o produto da cultura Rapa Nui, mas que poderiam ser o resultado da influência de civilizações antigas, muito mais avançadas. Entre as culturas que são frequentemente mencionadas nesta teoria estão os Incas, cujas conquistas arquitetônicas e conhecimentos astronômicos são bem conhecidos. Os defensores desta ideia apontam que poderiam ter existido contatos entre a Ilha de Páscoa e a América do Sul, o que teria permitido uma troca de conhecimentos e técnicas construtivas. Mais intrigante ainda é a menção da Atlântida, essa mítica ilha descrita por Platão e objeto de inúmeras especulações. Embora não exista evidência concreta de sua existência, alguns teóricos sugerem que os moais poderiam ser vestígios desta civilização perdida, ou que os Rapa Nui poderiam ter sido descendentes ou herdeiros de seu legado. Esta teoria se apoia nas semelhanças arquitetônicas entre as plataformas cerimoniais da Ilha de Páscoa e outras construções megalíticas ao redor do mundo. Além disso, a complexidade das esculturas com seu tamanho monumental e o detalhe na sua elaboração desafia, segundo argumentam, a capacidade técnica que se atribui aos habitantes originais da ilha. No entanto, é importante salientar que esta teoria
não conta com o apoio da maioria da comunidade científica. Os especialistas em arqueologia e antropologia tendem a favorecer explicações que se baseiam na evidência disponível e no conhecimento acumulado sobre a cultura Rapa Nui. Apesar disso, a teoria da influência de civilizações antigas continua capturando a imaginação do público e adicionando uma camada mais de mistério à fascinante história da Ilha de Páscoa. No próximo segmento, exploraremos outra teoria que tenta explicar a origem destas enigmáticas figuras. Será talvez uma revelação que mude nossa percepção da história. Não percam a continuação da nossa viagem pelas teorias mais surpreendentes sobre os Moais da Ilha de Páscoa. Teoria número 3: Intervenção extraterrestre. Uma das teorias mais controversas sobre a origem das esculturas da Ilha de Páscoa é a intervenção extraterrestre. Esta hipótese sugere que seres de outros mundos visitaram a ilha há séculos, deixando uma marca indelével em sua cultura e paisagem. Alguns entusiastas do paranormal apontam para os Moais, essas imponentes figuras de pedra, como evidência de uma tecnologia muito mais avançada do que a que estava disponível para os habitantes da ilha naquela época. A teoria argumenta que os detalhes intricados e o tamanho colossal das estátuas são tais que só poderiam ter sido realizados com conhecimentos e ferramentas que não estavam disponíveis para os Rapa Nui, os habitantes originais da ilha. Os defensores desta ideia frequentemente citam a precisão com que os Moais foram esculpidos e a distância que foram transportados, às vezes, vários quilômetros da pedreira de onde foram extraídos, como aspectos que superam as capacidades humanas da época. Além disso, alguns teóricos apontam para as lendas locais que falam de homens-pássaro ou deidades que desceram do céu, o que poderia ser interpretado como uma descrição antiga de visitantes extraterrestres. Essas narrativas, juntamente com a falta de explicações convencionais sobre como uma civilização tão isolada conseguiu realizar tais façanhas arquitetônicas, alimentam a especulação de que os Moais são o resultado de uma colaboração entre os antigos polinésios e seres de outro planeta. Embora esta teoria seja fascinante e tenha capturado a imaginação de muitos, é importante salientar que não há evidência científica que apoie a ideia da intervenção extraterrestre na criação dos Moais. A maioria dos arqueólogos e cientistas concorda que as habilidades e o engenho dos Rapa Nui são suficientes para explicar a existência dessas impressionantes obras de arte. No entanto, a teoria extraterrestre continua sendo uma das mais populares e discutidas quando se fala do mistério que envolve as esculturas da Ilha de Páscoa. Teoria número 2: Símbolos de poder político. Na nossa busca para compreender os mistérios que envolvem as enigmáticas esculturas da Ilha de Páscoa, deparamo-nos com a teoria número 2: símbolos de poder político. Esta fascinante hipótese leva-nos a uma época em que a competição e a ostentação de poder eram elementos cruciais na dinâmica social da ilha. De acordo com esta teoria, os Moais não eram meras representações artísticas ou espirituais, mas sim poderosos símbolos de autoridade e prestígio. As diferentes tribos que habitavam este remoto lugar do Pacífico, longe de viverem numa pacífica coexistência, competiam ferozmente entre si, e o seu campo de batalha não era outro senão a construção destas imponentes estátuas. Cada Moai erguido era uma declaração de poder, uma manifestação tangível da riqueza e da influência de uma tribo. Acredita-se que quanto maior e mais majestosa fosse a estátua, maior era a mensagem de domínio e controle que se enviava ao resto da população da ilha. Esta competição para construir o Moai mais grandioso e esteticamente perfeito poderia ter sido um fator-chave na organização social e política da Ilha de Páscoa. Os recursos necessários para esculpir, transportar e erguer estas colossais figuras de pedra eram enormes. Isso implicava que apenas as tribos mais poderosas e com maiores recursos podiam empreender tais projetos. Desta forma, os Moais tornavam-se símbolos de poder político e monumentos,
que proclamavam a supremacia de uma tribo sobre as outras. Esta teoria também sugere que a construção dos moais poderia ter desempenhado um papel na eventual desflorestação da ilha, já que se necessitava de madeira para mover estas gigantescas esculturas. A queda das árvores teria tido consequências devastadoras para o ecossistema e, por conseguinte, para a sociedade que dele dependia. Em resumo, os moais da Ilha de Páscoa, segundo esta teoria, não eram apenas obras de arte ou sentinelas espirituais, mas poderosas declarações de poder e controle político, testemunhos de uma sociedade que valorizava a competição e a exibição do seu estatuto. Uma sociedade que possivelmente levou a sua ambição ao limite, até que a natureza já não pôde sustentá-la. Teoria número 5, conexão com o culto à água. E agora, mergulhamos na teoria mais recente e reveladora que liga os enigmáticos moais ao culto à água. Investigações arqueológicas lançaram luz sobre um possível vínculo entre a localização destas imponentes esculturas e os recursos hídricos da Ilha de Páscoa. Os moais, essas gigantescas figuras de pedra que cativaram o mundo durante séculos, parecem estar estrategicamente alinhados com fontes de água doce. Esta disposição não parece ser uma coincidência, mas sim um indício de que poderiam ter desempenhado um papel crucial em rituais ou práticas relacionadas com a adoração e a gestão da água. A água, um recurso vital e escasso na ilha, teria sido um elemento central na vida dos antigos Rapa Nui. A teoria sugere que os moais não eram apenas símbolos de autoridade política ou religiosa, mas também marcadores de preciosos mananciais ou pontos de acesso a águas subterrâneas. Em uma terra onde a água doce é tão essencial quanto escassa, não é difícil imaginar que a civilização que ergueu estas estátuas lhes atribuísse um significado que transcendia o meramente estético ou comemorativo. Os moais, portanto, poderiam ter sido parte de um complexo sistema de crenças que integrava a adoração à água, à fertilidade e à prosperidade. Ao prestar homenagem a estas figuras, os habitantes da Ilha de Páscoa talvez buscassem assegurar a benevolência das forças naturais que regiam seu precioso e limitado fornecimento de água doce. Esta teoria abre uma janela fascinante para a compreensão de como uma cultura pôde ter convivido em harmonia com seu ambiente, respeitando e venerando os recursos que lhes permitiam sobreviver em um lugar tão remoto e desafiador. Com esta perspectiva, os moais adquirem uma nova dimensão, não apenas como guardiões da memória de um povo, mas como sentinelas da própria vida, protegendo o elemento mais essencial para a sobrevivência, a água. Estas são apenas algumas das teorias que tentam explicar a origem das esculturas da Ilha de Páscoa. Embora o mistério continue, cada teoria contribui com uma peça a mais para o quebra-cabeça da história desses fascinantes moais. Qual você acha que é a verdadeira história por trás dessas imponentes figuras? Deixe seus comentários e junte-se à discussão. E se você gostou desta viagem pelas enigmáticas teorias da Ilha de Páscoa, não esqueça de se inscrever no canal para não perder futuros conteúdos. Seu apoio é fundamental para continuar explorando